Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 39 a 42, que dizem: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Bom, queridos, aqui nós vemos que, por causa do testemunho da mulher samaritana, toda uma cidade foi despertada e uma multidão foi até Jesus, que continuava sentado à beira de um poço que ficava fora da cidade. Interessante notar como Deus usa muitas vezes, queridos, os instrumentos mais improváveis para alcançar determinadas pessoas. Pode utilizar uma pessoa simples, sem qualquer conhecimento teológico, pode utilizar experiências de vida, pode utilizar a própria vontade da pessoa, em abrir a Bíblia ou ir a uma igreja. Enfim, Deus tem as mais diversas formas de alcançar o coração do ser humano. O que nós temos que aprender aqui, queridos, é não desprezar os pequenos inícios. Às vezes uma coisa que parece tão simples, tão de pouca expressão, na verdade pode transformar uma cidade inteira. Então não despreze os pequenos inícios, não despreze obras pequenas, porque aquelas obras pequenas, se for da vontade dele, vai criar coisas muito grandes, tudo de acordo com a vontade dele. Bom, aquela multidão foi até Jesus, conversaram com ele, e eles insistiram que Jesus ficasse com eles pelo menos 2 dias, o que Jesus alegremente aceitou. E isso é muito bom, queridos? Quem realmente ama a Deus, queridos? Tem gente que diz, Deus é tudo, eu amo Deus, Deus é a minha maior prioridade. Mas a pessoa não se dá o trabalho de ouvir um áudio ou ler a palavra, 10, 15 minutos que seja. Para ficar no Facebook ou para ler algum blog, um site de notícia, a pessoa gasta meia hora, 1 hora, facilmente. Mas aquele que ele disse é a prioridade da vida dele, aquele que ele quer passar a eternidade com, a pessoa não gasta 10, 15 minutos. Eu não estou falando aqui do meu áudio do WhatsApp, mas pode ser qualquer coisa, lendo um livro inspirador ou lendo as escrituras, a pessoa não gasta esse tempo. Esses aqui, eles realmente entenderam e realmente tinham desejo. E quem tem desejo sincero e genuíno por Deus, sempre quer mais, sempre vai insistir que ele fique um pouco mais. Veja que não foi Jesus que insistiu para ficar com eles, mas foram eles que insistiram em ficar com Jesus. E assim é o discípulo genuíno. E isso que esteja no seu coração, queridos, a insistência de continuar aprendendo, a insistência em querer mais de Deus. Porque quem faz isso, queridos, vai colher muita transformação no seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 13 diz: Apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. E nós vemos um exemplo disso na história das 2 irmãs, Maria e Marta, descrita lá em Lucas capítulo 10, que eu leio para vocês. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só.
e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja, queridos, muitas pessoas se esfolam a vida toda no trabalho, correndo para todos os lados, ansiosos, perturbados, né, realmente dedicando um esforço brutal da vida em torno de trabalho, em torno de fazer coisas. Muitas vezes se esquece que poucas coisas são necessárias, como Jesus diz, ou mesmo uma só, que é ter paz com Deus, que é andar com Deus, é ter a alma tranquila. Viver em paz, queridos, não tem nada mais precioso que isso. E Maria, ela escolheu, diante do próprio Salvador do mundo, daquele que estava transmitindo vida, ela preferiu ficar com Jesus. Que essa seja a sua escolha, queridos, também, de passar tempo aos pés de Jesus. Porque isso sim é necessário ao ser humano. Todas as outras coisas são supérfluas se comparadas a você estar aos pés de Jesus. Bom, aquelas pessoas depois ficarem 2 dias e muitos outros foram acrescentados durante esse tempo, eles dizem, olha, agora nós cremos não somente pelo que você disse, mulher, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos agora. E veja, queridos, que interessante, né? O texto não nos diz que Jesus tenha realizado qualquer milagre entre eles, a não ser, né, aquele que ele revelou à mulher, todo o coração dela. Mas ali no meio dos cidadãos da cidades, aparentemente Jesus não realizou nenhum milagre. Por quê, queridos? Primeiro porque não foi necessário, né? Eles tinham um coração tão ensinável, um coração tão desejoso por Deus, e eles reconheciam Deus diante do ensino da verdade, de tal forma que não foi necessário nenhum milagre. Eles detectaram a presença da verdade no conteúdo, no ensino de Jesus. E você vê Deus, queridos, quando você vê verdade. Você vê Deus quando você vê amor. Você vê Deus quando vê um ensino consistente, coerente com o caráter de Deus. Veja, queridos, milagres. Todas as religiões do planeta fazem. E são dezenas, são centenas de religiões. E milagres acontecem todos os dias em todas elas. É uma ignorância do tamanho do mundo achar que milagre só acontece dentro do cristianismo verdadeiro. Não, que isso acontece para todo lado. Nós vemos, eu posso citar inúmeros exemplos, inclusive na Bíblia, né, que os magos de Faraó realizaram alguns milagres ali diante de Moisés. Claro que eles não conseguiram realizar tão grandes quanto de Moisés, mas realizaram. E isso é um exemplo só, mas se você quiser um exemplo maior, o anticristo é dito que ele realizará sinais, maravilhas e grandes milagres. O anticristo. Né? Satanismo faz milagres, falsos profetas fazem milagres, queridos. Milagre é uma coisa que anjos realizam, demônios realizam, qualquer ser espiritual pode realizar. Agora, a verdade só pertence a Deus. Porque no engano não há verdade, no que é falso não há verdade. Em Satanás e nas trevas só há sombras, não há luz, não há verdade, é só mentira. A verdade, sim, só pertence a Deus. Toda verdade, como dizia Santo Agostinho, toda verdade é uma verdade divina. A verdade pertence a Deus. Onde a verdade é ensinada do início ao fim, ali há um ensino que agrada a Deus e que provém de Deus. Os milagres, queridos, eles são necessários para aqueles que são duros de coração, aqueles que estão ouvindo a mensagem de amor e não se dobram, aqueles que estão ouvindo uma verdade que transforma a alma do ser humano e leva o homem
a entender quem Deus é, entender o caráter de Deus, e essas pessoas ainda resistem, isso é incredulidade. Milagres só são necessários para os incrédulos, para aqueles que não estão enxergando a verdade diante de si. As palavras de Jesus, como ele mesmo dizia, são espírito e vida. Quando a verdade é dita, espírito e vida estão se movendo, estão conduzindo as pessoas a algo mais profundo. Esse é o maior milagre, queridos. O maior milagre é o novo nascimento, o maior milagre é uma pessoa receber a mente de Cristo, o maior milagre é a pessoa entender o Evangelho. Isso sim é o maior milagre, porque isso sim gera vida eterna. A cura de uma doença não gera vida eterna. Aquela pessoa, inclusive, vai morrer. Pode ocorrer 20 milagres na vida dela, ela ainda vai morrer. Agora, aquela que recebe o Evangelho tem um milagre muito maior, que é nunca mais morrer, espiritualmente falando. Bom, e eles concluem, nós sabemos que este é o Salvador do mundo. Veja, queridos, o nível de fé que eles atingiram. Atingiram um nível de fé que Nicodemos não atingiu até então, que os judeus não atingiram e que os discípulos também só atingiriam bem depois. Os primeiros grandes crentes, as pessoas que depositaram uma fé poderosa em Jesus, os primeiros foram um grupo de samaritanos, que eram desprezados. Eles sim atingiram uma fé poderosa em Jesus, não apenas como Salvador dos judeus, mas Salvador ali do Oriente Médio, mas Salvador do mundo inteiro. A fé foi despertada pela palavra. Agora, aqueles que viram dezenas de milagres, as mais diversas curas, não atingiam uma fé como essa. Porque a fé, queridos, vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quando a pessoa recebe a verdade, dá razão a Deus e coloca o seu coração naquela verdade, pratica aquela verdade e acolhe aquela verdade na mente e no coração, essa pessoa atinge uma fé mais profunda, mais poderosa do que alguém que tenha visto um morto ressuscitar. Porque a verdade, queridos, é a verdade que liberta, é a verdade que produz fé, que produz confiança, é a verdade que é a grande marca de quem Deus é. Porque milagres, coisas extraordinárias, a gente vê para todo lado. As mais diversas forças espirituais podem realizar. Agora, a verdade pertence a Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.